No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Oi, gente! Tamo junto de novo, outro ponto de vista. Mais uma vez aqui agradecemos a presença de todos. De novo, pedimos desculpas aí pelas falhas que às vezes a gente comete, mas a gente falou no capítulo passado sobre estresse. E nesse capítulo nós vamos falar mais aprofundadamente sobre ansiedade. E quem vai estar aqui novamente ajudando no desenvolvimento desse capítulo é minha querida esposa. Você quer mais ansiedade que isso, de voltar para casa, de encontrar minha esposa? Então com vocês, dá a mão aí, ó. A minha parceira, minha amiga, minha esposa, a Yumi. Fala lá, manda bala. Oi, tudo bom? Muito obrigada. Novamente todos juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade é uma coisa normal, né? Todo mundo tem, não é uma doença, né? Ansiedade é a mesma coisa do gatilho, sabe aquele gatilho que no outro episódio eu falei do que o nosso organismo, ele como que fala? Que ele esqueci, me deu um branco. Mas a ansiedade, ela pode acontecer em qualquer momento. Sim, é como se fosse um estresse, né? É uma situação. É uma situação, quadro, né? É um quadro, mas ele não é uma doença, né? Sim. Então, às vezes a gente fica ansioso preocupado o que vai acontecer, às vezes nem você está passando por uma situação, mas você já está preocupado com uma coisa que lá para frente, do futuro, né? E a ansiedade, assim, é uma coisa que todo mundo tem, né? Desde que ele seja controlado, ele não é uma doença, né? Então, se ele não está te atrapalhando na vida social, familiar, né? No trabalho, é normal, isso é normal. Aí, no momento que você começa a ver que está te atrapalhando, né? Porque você começa a não ter foco, né? Você dorme, mas você fica cansada. E ficar muito tempo nessa fase, né, de estresse, de ansiedade, isso vira uma doença. Aí sim, sabe quando você tem pânico, tem medo de barata, por exemplo, medo de alguma coisa mais que te tira do controle, aí sim vira uma doença, que é o transtorno da ansiedade, né? Saiu até uma reportagem. Nós estamos em janeiro de 2025, uma reportagem agora, essa semana, no jornal Estado de São Paulo, que o SUS gastou 5.700.000 reais para tratar pessoas com transtorno de ansiedade nos últimos 3 anos, e que o Brasil, em proporção ao seu número de de habitantes, é o país com maior número de pessoas com ansiedade. E eu li também que ele tá lá em cima no ranking do TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que ela tem medo de tudo. Então, qualquer coisa, ela sempre leva no lado negativo. Porque a ansiedade, ela sempre está ligada aos pensamentos negativos. Perfeito. Né? Não importa se é a ansiedade a normal ou uma ansiedade a doença, né? O transtorno de ansiedade, mas ela sempre está ligado aos pensamentos negativos. E o TAG é essa pessoa que tudo, sei lá, tocou o telefone, ela já, antes de atender, ela já está achando que veio a notícia de que morreu alguém, ou então veio a notícia que o meu filho bateu o carro, sempre numa coisa mais exagerada, né? Aí sim, né, é uma doença, precisa de tratamento, precisa de ajuda, né?
Um suporte médico mesmo, né? Médico, fazer tratamento mesmo, com medicamentoso, isso. Psiquiatra, terapeutas, sim, com sim. certeza. E vamos voltar para o mundo nosso, que é o mundo da energia espiritual. Como a pessoa pode tentar trabalhar essa energia? Então, eu sempre falo, né, que hoje em dia a gente fala muito de saúde mental. Então, as pessoas, quando falam em saúde mental, as pessoas só pensam em tratar a sua saúde mental. E eu sempre falo, para você tratar a sua saúde mental, você tem que tratar do seu físico. Ou então, ou seja, do corpo, da mente e do espiritual, do espírito. Então, assim, o nosso corpo é a nossa carcaça, né? Então, é ela que protege os nossos órgãos. Então, você também tem que cuidar dela. E o mental, pensar sempre, tudo que você pensa, como na ansiedade ela sempre está ligada aos pensamentos negativos, os medicamentos vão te ajudar a controlar isso também, né? Para você não chegar ao ponto de sempre estar naquele pensamento de que nada vai dar certo. E o espiritual eu acho muito importante, é você acreditar que você não está sozinho, né? Você acreditar num ser divino, ou então num universo, numa coisa que você não consiga ver, mas você saber que você não está sozinho. Você não quer falar a sua experiência, onde você trabalha? Que às vezes as pessoas não assistiram os outros episódios. Aí faz mais ou menos um relato do que você vivencia hoje para eles. Eu faço um trabalho no Hospital das Clínicas, né, no IPQ, no Hospital Psiquiátrico, e eu trabalho lá como auriculoterapeuta, eu faço um trabalho voluntário lá. E o que eu vejo, assim, eu consigo perceber, assim, primeiro que começa mesmo, assim, com essa ansiedade exacerbada, e chega uma hora, a parte espiritual é tão negativa que ela não consegue mais perceber nada, tudo tá ruim, né? E lá a gente sempre fala apesar dos tratamentos, né, com um terapeuta, né, com um psicólogo, com o psiquiatra, né, com os medicamentos, entre medicamentos, a gente entra com um trabalho dos terapeutas holísticos, né? Então, é muita conversa, né, até eles entenderem que tem que trabalhar essas 3 dimensões. Às vezes não conseguem, mas é tentar trabalhar a energia deles. E de que forma eles podem trabalhar isso? Então, a gente sempre fala muito como eles são muito ligados ao celular, né, de estar mudando o que eles acompanham. Então, nada de ficar vendo, sabe, coisas de mortes, vendo filmes de tragédias, ou então até aqueles de vampiro, aquelas coisas muito pesadas. Tentar ver uma coisa mais leve, né? Às vezes que nem precise ficar pensando muito, mas uma coisa que te deixe mais tranquilo. Outra coisa que a gente fala muito é o de você se conhecer, né? Eu falo para eles assim, é muito difícil. Às vezes a gente fala assim, tem que perdoar. Perdoar é muito difícil. Perdoar uma outra pessoa é difícil. O mais difícil, o que eu acho que é o mais difícil é você se perdoar. Então, se você, às vezes eles carregam muito, eu fiz uma besteira, eu magoei minha mãe e passou, foi. Não adianta você ficar martelando nisso, né? Então, é esse perdão, sabe? Você cuidar de você e se perdoar, que eu acho bem difícil. Mas trabalhar esse lado também. Mas você falou uma coisa muito forte, assim. A ansiedade é uma coisa que a pessoa pensa que vai acontecer e que é uma coisa ruim. Né? Então não é uma coisa que acontece agora, mas assim, ela projeta uma reação de alguma ação que eventualmente possa ser feito, de alguma reação que possa ocorrer e de forma negativa. Então, ser negativo é muito ruim. Você vai acentuar mais ainda a sua ansiedade. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar para você tentar minimizar esses efeitos, não é isso?
Então, porque assim, a ansiedade, ela inicia, né, com aquela... primeiro aquela ansiedade normal, né? Mas só que quando começa a ficar muito forte, ele fica com uma autoestima muito baixa, né? Então tá ligado ao negativo e ele começa a acreditar que nada vai dar certo para ele. Nada, ele não vai conseguir, ele não vai... Tudo, né? Então ele para com a vida dele, ele paralisa. Ele vê que ele não tem... Mas ao mesmo tempo, ele se sente culpado por sentir isso. E na parte que a gente realmente trabalha muito, que é a energia espiritual, o que acontece em caso de ansiedade? O que pode ser? Qual que é a dica? Como a pessoa pode se ajudar? Independente da sua religião, do seu credo, o que ela pode fazer para tentar minimizar os efeitos da ansiedade? Quando você está nessa fase, você com essa culpa, com essa autoestima baixa, você fica muito triste, né? Você não dorme direito, e aí você abaixa a sua vibração, né? A sua energia. E é isso que eu falo, que você precisa tentar mudar, né? Tentar sair desse... É muito difícil, eu sei que é muito difícil. Eu vejo que às vezes eles até tentam, mas é muito difícil ver uma luz. Então precisa muito da ajuda de pessoas, né, que estejam ao seu lado, né, dos familiares, dos amigos, porque além de tudo, ele se sente, além de se sentir culpado, ele se sente também o preconceito, né? Você falar que você tem transtorno de ansiedade, está fazendo tratamento, então fica aquela coisa, o que as outras pessoas vão pensar, né? E você acaba se isolando por causa disso, porque você tem medo do que as pessoas vão julgar, né? Às vezes a pessoa nem está falando de você, mas você acha que está te julgando por você achar que você é fraco, né? Que você não tem força para sair dessa fase. Voltando para a energia espiritual, tá? Primeira coisa que a gente sempre falou, foi no primeiro capítulo, não julgue as pessoas. Não julgue. É muito fácil você apontar o dedinho no mal das outras pessoas. É muito fácil você apontar o erro das pessoas. Mas você só vai saber a verdade disso se um dia você passar por isso ou alguém que você ama passar por isso. Tá? Em qualquer um desses transtornos ou doenças ou patologias, é muito complicado. Então, primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer ajudar alguém não é tacar o dedo na ferida, pô. Isso é covardia. O cara já tá mal, o cara tá caído. Você vai lá, vai cutucar, vai dar um chute, vai dar uma cuspida no cara. Pô, esse cara precisa de ajuda. E de que forma você pode ajudar? É o acolhimento. A primeira coisa é dar o acolhimento, ou seja, ouça o que a pessoa tem a falar. Ouça o que a pessoa pode falar, ouça o que ela quer falar, mas tem que entender que existe muita mensagem subliminar. Ela não vai conseguir falar na grande maioria das vezes o que realmente ela está sentindo, porque ela se encontra fragilizada. Você imagina, é como se você estivesse num campo de batalha, você está ferido, você está com fome, está com sede, está sujo, está imundo. Aí vem o cara do outro lado lá, e aí, como é que você tá? Pô, levanta aí, meu, vambora, tá fazendo manha? Não é assim. Não é assim. Primeira coisa é acolhimento. Segunda coisa é ver o que essa pessoa te dá de espaço. Você não consegue forçar, você não consegue quebrar essa barreira além do limite que ela lhe concede. Então, ela abrindo espaço, ótimo, você sendo acolhido por ela, ela dando esse espaço para você adentrar nesse recinto de segurança, dessa área de segurança dela, ótimo. Agora, se ela não dá, não tem o que fazer. Tem que encaminhar para um profissional, não é isso? Procurar ajuda, usar medicação, as terapias alternativas, para tentar minimizar. Mas, de novo, voltando para energia espiritual, o que acontece? Então,
como falei, a gente tem os fundamentos da doutrina espírita em nossa vida. Nós temos um grupo que faz os trabalhos nesse âmbito. E o que acontece quando a pessoa entra nesse quadro? É muito comum esse padrão vibratório tá muito baixo, atrair mais energias que sejam negativas, que nós classificamos como espíritos, e que acabem te derrubando mais ainda. E o problema disso é que às vezes não tem fim, hein? Ele vai afundar, vai afundar, vai afundar, e às vezes você não consegue sair. Nesses casos, o que a gente faz quando a gente encontra essas pessoas passando por essa dificuldade, Yumi? Na parte espiritual. Na parte espiritual, bom, primeiro, né, você vai conversar com a pessoa, né, ver o que está acontecendo. Às vezes, o que acontece? A pessoa está com uma carga tão negativa que ela começa a perceber dentro da casa dela, ou no trabalho, alguma coisa assim, queimar lâmpada, né, ter problemas na parte elétrica, e de tão negativa que ela tá. E às vezes ela procura, né, nos procura para uma orientação, com endereço, com tudo certinho, não consegue chegar. Quer dizer, essa carga tá tão negativa que vai fazer de tudo para que ela não procure ajuda, para que ela não chegue a ter ajuda para sair desse quadro. Porque quando nós falamos dessas energias, desses espíritos, eles não querem que você saia desse padrão, porque é o padrão que eles se sentem, né, tranquilos. Eu vou falar um pouquinho mais da parte realmente já espiritual. O que acontece? Quando uma pessoa entra com esse padrão negativo de ansiedade, mas uma ansiedade muito ruim, ela começa a irradiar energias. Tá? Essas energias são difundidas pelo espaço. São difundidas, elas estão irradiando. Então, ou seja, uma pessoa quando está bem, ela está irradiando energia boa. Uma pessoa quando não está bem, ela está irradiando uma energia ruim. Questão de afinidade. Quando essa pessoa começa a irradiar esse padrão de energia baixo, ela atrai, né, energias baixas. Ou seja, são espíritos de baixa vibração. Eu sei que às vezes falando isso, muita gente tem o seu preconceito, pô, espírito e tal, mas tudo é uma energia, tá? A gente fala de espírito, mas é uma carga energética de um determinado padrão. E aí o que acontece? Essas energias começam a serem atraídas por essa vibração dessa pessoa que passa por essa situação de ansiedade muito baixa, muito ruim, e ela vai começando a atrair cada vez mais energia, principalmente na área de seu habitat. Então, se de repente ela fica no seu quarto, reclusa, isolada, isso vai fazer com que aumente o número de espíritos, de energias no recinto dela. Isso vai fazer com que ela realmente se rebaixe mais ainda, gerando energia. Só que o que acontece com essas energias baixas, que nós chamamos de espíritos, que vão se chegando a ele? Eles vão se alimentando dessa energia. Veja como é que é engraçado, hein? Então o que acontece? É como se eles fossem um parasita. Eles querem que o hospedeiro, no caso essa pessoa, vítima, né, passando por essa situação, recaia, fique muito, mas muito ruim. Isso vai fazer com que ela gere uma série de pensamentos ruins, né, até o suicídio, óbvio, né, querer fazer atrocidades, mas esse tipo de pensamento que tem uma carga de energia alimenta essas energias baixas que chamamos de espíritos, e isso os faz cada vez mais fortes. É por isso que acontece o que a Yumi estava falando. Problema de não conseguir chegar a alguém que possa ajudá-lo, não conseguir buscar
apoio da família. Então, às vezes, o que acontece é que essas pessoas, às vezes, estão tão fragilizadas que esses espíritos, que nós chamamos de energia baixa, eles passam a dominar essas pessoas e elas muitas vezes perdem o controle de si. E perdem mesmo. E acontece principalmente durante a noite, não é isso, Ilma? O que essas pessoas passam durante a noite? O quadro, o que elas têm à noite? Não consegue dormir, ou, né, um sono agitado, sonhos, assim, sonhos pesadelos, ruins, não tem pesadelos, é. Elas não sentem mais coisas, às vezes não tem percepções de verem coisas, sentirem coisas, não acontece isso, coisas ruins. Sempre coisas ruins, medo, né, medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho, né, ou dormir no escuro, né, coisas que antes era normal, né, quando ele tá com essa energia tão baixa, começa a sentir medo de ficar sozinho em casa, medo de dormir em lugar escuro, medo de alguns lugares na casa que às vezes não tem nada, né, aparentemente não tem nada, né. Uma informação, e isso é muito sério, hein, tá? Isso acontece com muita frequência, principalmente nas crianças. As crianças não conseguem falar o que exatamente está acontecendo. Então, quando a criança está muito ansiosa em função de uma prova, de uma situação da sua vida, uma apresentação, essas coisas, às vezes a insegurança é tão grande que essas energias de baixa vibração, que nós chamamos de alguns espíritos, que são oportunistas, vão fazer com que essa criança ela fique isolada. E é por isso que ela tem medo de falar, a criança. Porque quando ela tem uma certa idade, a gente sempre tem aquela fase da criança, né, em tenra idade, que é o amigo invisível. Pode ser do bem, pode ser do mal, hein? Não é porque é um amigo invisível que é do bem, hein? Não é isso, hein? Tem que se ficar muito atento. Nós vamos entrar numa área onde a gente tem muita experiência. Então, não é porque a criança fala, tem um amigo invisível, 5, 6 anos lá, que você vai achar que, que legal, é normal. Fique atento. Agora, quando ela passa a ter uma consciência maior, ela às vezes tem medo ou tem vergonha de falar que ouve vozes, vê algumas imagens ou tem algumas percepções. Isso é muito sério. Isso, no âmbito espiritual, eu aconselho, quem tiver esse quadro, procure ajuda de pessoas capacitadas, além do trabalho tradicional com uma equipe médica, uma equipe de suporte, terapias complementares. É imprescindível que você procure ajuda de pessoas que tenham conhecimento desse tipo de procedimento, independente de religião, independente de credo, independente do que eventualmente possa ter de divergência com seus princípios. Procure ajuda de pessoas capacitadas para trabalharem com esse tipo de energia. Isso é muito sério, hein? E principalmente nesse momento que a gente passa do mundo, onde o número de crianças e jovens adultos estão passando por esse problema de ansiedade. Você quer falar alguma coisa? Não aumentou muito lá no hospital esse número de pacientes? Aumentou muito o número de pacientes e de qualquer idade. Isso é impressionante. Eu fiquei assustada até em terceira idade, né? Pessoas de terceira idade. Gente, de novo é isso. Nós temos um tempo exíguo, não dá pra gente estender muito sobre isso. Nós temos um canal que são os comentários. Eu vou abrir de novo, assim, eu sei que é um assunto super sério, eu sei que tem muitos pais que vão ouvir isso daqui e vão falar, caramba, será que é isso que está acontecendo com o nosso filho? Será que é isso que está acontecendo com o meu pai ou a minha mãe? É mais comum do que vocês imaginam, hein? É muito mais comum do que vocês imaginam. Preste atenção nisso. E procurem ajuda de pessoas que realmente sejam capacitadas. E eu digo mais. Evitem pessoas que, cobrem por isso. Evitem, hein? Vocês podem ter dificuldade que for, mas procurem pessoas que façam isso
pelo simples vontade da prática da caridade, de ajudar uma pessoa, não em troca de dinheiro. Fiquem atentos em relação a isso, tá bom? A gente vai encerrar esse capítulo, esse episódio, e de novo, puxo uma ênfase muito grande, porque é um momento, são situações muito sérias e podem haver comprometimento de várias pessoas. Então não esqueça, primeira coisa, não julgue, faça o acolhimento, traga essa pessoa para próximo de você, para que ela se sinta envolvida, sinta-se em segurança. Esse é o primeiro ato. Não tente extrair de imediato palavras ou sentimentos que ela não vai conseguir. Por mais que ela queira, ela não vai conseguir. E ao longo do tempo dessa pessoa, se ela se sentir bem, eventualmente ela vai se abrir e vai falar. Caso contrário, não. Você quer falar alguma coisa aí? Nós vamos ter que fechar por causa do tempo. Não, é isso mesmo. Né? Agradecer? Gostaria de agradecer a todos, né, pela companhia, né? E se vocês tiverem sugestões, nós temos um e-mail que é o outro ponto de vista 87@gmail.com. Sugestões ou até, né? Ajuda, perguntas, pedir ajuda. É isso, tá bom? De novo, o nosso podcast aqui, o Simples Podcast, ele só rola porque o pessoal aqui do Estúdio Rocha, os Alexandres aqui, a Thaís, o Túlio, eles realmente nos ajudam muito. A gente está abrindo esse e-mail para que vocês possam entrar em contato conosco e eventualmente, se a gente puder orientar, será um prazer. Outra coisa, tem os comentários. Quem quiser, entre pelos comentários, que a gente sempre responde a todos os comentários. Se eventualmente você gostou desse conteúdo, dá um like aí, ajuda a gente, porque a gente está no começo, a gente está engatinhando, a gente está assumindo a responsabilidade de tudo isso, graças com o apoio da equipe aqui do Estúdio Rocha, mas até financeiramente. E mais para frente a gente vai com certeza pedir ajuda para vocês, para nos ajudarem na continuidade desse trabalho, que é despretensioso. A gente não quer ter 1 milhão de views, não quer nada disso. A gente quer tentar manter um canal que possa de fato ajudar e orientar as pessoas. Então, se vocês tiverem qualquer coisa, nos procure, que a gente vai ter um prazer muito grande de tentar orientar e ajudar. Quer falar alguma coisa? Então, mais uma vez, outro ponto de vista. Nós estamos em várias plataformas de áudio, YouTube, Spotify e várias outras. O que vocês quiserem, vocês vão encontrar. Podcast Outro Ponto de Vista. Vem aí com a gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, desculpe pelas nossas falhas, nós vamos estar constantemente tentando melhorar, mas a gente espera aí um apoio de vocês. Se vocês puderem se inscrever, se inscrevam, nos apoiem, nos incentivem. Obrigado, Yumi, mais uma vez, obrigado equipe do Estúdio Rocha, Lê principalmente, obrigado aí a todos vocês e obrigado a vocês que ficarem conosco esse tempo todo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e nos proteja. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Yumi, obrigado. Pessoal, obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.